começa aqui mais um Gabinete de Guerra. Esta manhã contamos com a análise do Bruno Cardoso Reis, é coordenador do doutoramento em História e Defesa do SCTE e também da Academia Militar. Faz também parte dos 5 continentes que vai para o ar ao fim de semana aqui na Rádio Observador. Gabinete de Guerra de hoje, conduzido pelo Bruno Vieira Amaral. Bom dia, Bruno Cardoso Reis. Muito obrigado por estares connosco. Começamos por um impasse. O facto de não haver acordo sobre os nomes para liderar a União Europeia é de estranhar. Será que vai ter impacto na gestão das guerras? Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Bem, eu penso que não é realmente estranhar, ou seja, no fundo ontem foi o início da negociação e no fundo os Estados, usando uma técnica de negociação muito básica, mas que não é propriamente inesperada, apresentaram muitas vezes objeções com a ideia de extrair concessões em áreas que lhes interessam. Por exemplo, nós falamos muito aqui dos cargos mais importantes, Presidente da Comissão, Presidente do Conselho Europeu, mas depois há todos os outros cargos, por exemplo, na Comissão Europeia, os diferentes comissários, que pastas é que vão ter, não é? E, portanto, aí, muitas vezes os Estados querem ter garantias de que vão ter uma pasta importante, que vão ter uma pasta numa área que lhes interessa, que eventualmente vão ser vice-presidentes, portanto, com algumas funções de coordenação e de maior prestígio. Há algumas garantias também em termos até dos nomes para esses cargos de topo em relação a certos temas, portanto, tudo isso parece normal. Eu diria, se isto se prolongar muito tempo, se houver realmente um bloqueio sério, aí sim pode começar a afetar, no fundo, aqui a percepção até de coesão da União Europeia num contexto internacional que é realmente muito adverso, nomeadamente por causa da questão da guerra na Ucrânia, mesmo também da guerra em Gaza, enfim, mas de um modo geral do mundo muito mais conflituoso. E portanto aí penso que sim, e poderia começar a ter algum efeito negativo, mas para já não me parece que ninguém tivesse à espera propriamente que saísse já uma decisão deste jantar de ontem. Passamos agora para o conflito no Médio Oriente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra, que tinha sido constituído na sequência dos ataques do Hamas em 7 de outubro, mas Netanyahu diz que vai continuar a consultar um organismo limitado antes de tomar as grandes decisões. Bruno, o que é que isto muda na estratégia de Israel? Bem, pronto, realmente acabou esse gabinete de guerra, mas não o nosso, portanto é importante deixar isso claro aos ouvintes, mas até foi reforçado com o Bruno aqui nas manhãs, mas a verdade é que não é propriamente também muito inesperado. Realmente o gabinete de guerra foi criado como uma exigência do general Gantz, do líder da oposição mais moderada, quando aceitou criar uma espécie de coligação mais alargada, num esforço de maior unidade nacional depois do 7 de outubro, para garantir que, no fundo, os ministros mais extremistas, nomeadamente aquele ministro Ben-Gvir, que temos ouvido falar muito da segurança interna, não teria uma palavra chave, pelo menos um peso fundamental nas decisões que tinham a ver com a condução da guerra. Isso foi sempre muito contestado precisamente por esses partidos de direita mais radical, mais belicistas, mais hostis a qualquer compromisso. E, portanto, saindo essa oposição moderada, no fundo, aquilo que poderia acontecer e que até estava a ser exigido por esses partidos era eles passarem a fazer parte desse gabinete de guerra. Portanto, no fundo, é uma versão muito reduzida, só com 5 ministros do governo israelita. E, portanto, a opção de Netanyahu foi, no fundo, dissolver isso e evitar o risco de ficar ainda mais nas mãos desses partidos mais extremistas, até porque ele tem de contrariar aquilo que é o argumento do Benny Gantz para sair, que é, no fundo, Netanyahu, confirmando as suspeitas de muitos de nós, muitos analistas, de muitos líderes também, como o próprio Joe Biden nos Estados Unidos, que é de que Netanyahu está a conduzir a guerra muitas vezes mais em função de um calendário político dele, da sua sobrevivência política, do que propriamente dos interesses estratégicos de Israel. E durante o fim de semana, Benjamin Netanyahu também se mostrou surpreendido com o anúncio das Forças de Defesa de Israel acerca da pausa humanitária no sul de Gaza. Afirmou mesmo que Israel é um país com um exército e não um exército com um país. Houve aqui alguma falha de comunicação entre a liderança política e as fias militares? Ou é mais um episódio dessa tentativa de Netanyahu fazer render alguma coisa com estas supostas divergências? Bem, eu gosto dessa citação, que era geralmente utilizada em relação à Prússia, portanto, no fundo, ao Estado que depois deu origem à Alemanha unificada. Dizia-se que os outros países
tinham um exército, no caso da Prússia era o exército que tinha um país, isso acabou realmente por correr mal no final, mas aqui a questão é, em termos normais, é evidente que a tutela política, a tutela de civis eleitos em relação às Forças Armadas tem de ser inequívoca, não é? O problema realmente é que a situação em Israel é um pouco especial. Temos um governo muito frágil, com pouco apoio na opinião pública, e, portanto, temos sinais crescentes também de tensões entre civis e militares, numa escala que eu diria que não tem muitos precedentes na própria história de Israel. Não foi só o general Gantz a fazer estas críticas, o próprio ministro da Defesa do partido Likud, do mesmo partido do primeiro-ministro, também fez algumas críticas dizendo que elas refletiam as preocupações das próprias chefias militares. E, portanto, realmente não é normal ser no fundo, isto é uma decisão militar, mas também é uma decisão política, não é normal serem as chefias militares a tomar essa iniciativa, um pouco aparentemente à revelia do governo. Mas Israel realmente é muito complicado, porque isto até pode ser uma forma de Netanyahu gerir a própria oposição destes partidos mais de direita, mais radicais, mais belicistas no interior do próprio governo, sendo que se ele estivesse assim tão contra esta pausa, a resposta normal, e se achasse que havia realmente aqui uma deslealdade em relação ao governo, a resposta normal seria demitir as chefias militares. Mas lá está, ele também não tem propriamente grande margem política para fazer isso, num contexto em que o governo já está muito fragilizado. Mas, portanto, eu diria, é mais uma confirmação de que realmente há uma tensão muito grande entre os chefias militares e os chefias civis e, em muitos casos, são os militares, no fundo, a querer travar a dimensão mais militar do conflito e a insistir que é preciso aqui uma dimensão de gestão política também do conflito, que passa, por exemplo, por pausas humanitárias, por mais acesso de ajuda à população, porque isso é a forma também de afastar a população do Hamas e de evitar também problemas em termos de aliados-chaves de Israel, como por exemplo os Estados Unidos, até para a própria continuação da guerra. Bruno Cardoso Reis, vamos agora ao conflito na Ucrânia. Na Cimeira de Paz realizada na Suíça no fim de semana, houve uma declaração final, mas que não foi subscrita por 20 países, entre os quais Brasil, África do Sul e México. Qual é o significado da ausência destes países da lista final de subscritores da declaração? Bem, não é propriamente uma grande surpresa. Esses países estão muito apostados nesta transformação, nesta evolução para uma ordem multipolar. Vários deles fazem parte dos chamados BRICS, que no fundo, em que está também a própria Rússia e a China, e portanto, no fundo, a sua presença na Cimeira também foi o resultado de muita pressão, portanto, foi uma forma de mostrar que não cortavam completamente as pontes com a Ucrânia, mas houve desde o início muitas dúvidas de que eles iriam subscrever aqui aquilo que era o plano de paz da Ucrânia. Portanto, no meu ponto de vista também, aqui o grande objetivo da Ucrânia não era propriamente esse, era criar aqui uma coligação ampla com países de diferentes continentes, e conseguiu isso. Houve vários países africanos, houve vários países latino-americanos, por exemplo, o presidente do Chile fez uma intervenção bastante importante a explicar que não é verdade que isto tenha alguma coisa a ver com a NATO, isto tem a ver com princípios básicos da Carta das Nações Unidas, com o respeito pela integridade territorial dos países, pela sua plena soberania e pela possibilidade de fazerem as opções que entendem na sua política externa, que é aquilo que muitos países como o Brasil, por exemplo, dizem defender, ou a Índia, mas depois aqui aparentemente na Europa, um país como a Ucrânia não pode livremente decidir que alianças é que quer fazer, quem é que quer que sejam os seus aliados prioritários em termos de ação externa. Se não seguir a linha que a Rússia entende, isso daria uma espécie de direito à Rússia de invadir. Portanto, no fundo, isto permite à Ucrânia aqui uma certa clarificação, do meu ponto de vista, permite também colocar um pouco na defensiva estes países que insistiam muito na questão da paz, e aqui o ponto fundamental sempre é, mas uma paz em que termos? Quer dizer, até o próprio Hitler aceitou vários acordos de paz, mas basicamente era uma paz que foi uma rendição, como a de Munique em 1938, às suas exigências, e que acabaram por depois não conseguir evitar uma guerra em grande escala, porque isso foi interpretado por Hitler como uma prova de fraqueza e, portanto, no fundo até o estimulou a reforçar as suas ambições expansionistas. Portanto, no fundo, a mim parece-me que aqui a estratégia da Ucrânia foi sempre, ou pelo menos já há bastante tempo que era, de procurar aqui alguma clarificação e evitar que a Rússia
dominasse, e países, no fundo, com simpatias pela Rússia, dominassem aqui esta narrativa da paz e centrar a discussão naquilo que é realmente crucial, que é uma paz, mas em que termos? Uma paz, mas compatível com aquilo que são os princípios básicos do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, ou uma paz que, inclusive, teria este preço, que era, no fundo, voltar a consagrar uma espécie de direito de conquista e, eventualmente, estimular novas agressões por grandes potências, por países mais poderosos em relação a vizinhos mais fracos, que é algo que, à partida, não seria muito conveniente para muitos países por todo o mundo. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado pela análise. Um bom dia. Até amanhã. Bom dia, obrigado.